Disponibilidade hídrica, conflitos, mitos e verdades. Vamos falar sobre isso, mas você já está acompanhando a gente pelo nosso site paracaturural.com? Vai lá, inscreva o seu e-mail para receber as notificações de novas publicações. Agricultura irrigada. Um dos grandes desafios quando se trata do debate acerca da disponibilidade de recursos hídricos é a correta interpretação dos dados que fazem menção à água disponível no planeta. Para entender um pouco mais sobre isso, nós vamos então trazer mais um episódio da série especial sobre a agricultura irrigada de realização da Embrapa. Sérgio Abud, supervisor da área de transferência de tecnologias da Embrapa Cerrados, e Lineu Neiva Rodrigues, pesquisador da Embrapa, comentam a forma como esses números chegam à população. E também a melhor forma de se entender que a agricultura irrigada e o uso da água de um modo geral, feito de maneira consciente, não está diretamente relacionada a um aumento da crise hídrica no planeta Terra. Nesse cenário, observando que o ciclo hidrológico e a quantidade de água no mundo são constantes, ou seja, não aumenta, e muito maior que a quantidade demandada pela agricultura irrigada, por que nós temos no mundo tantos conflitos sobre o uso da água? Você falou duas coisas interessantes, né? O ciclo hidrológico, vou comentar um pouco mais tarde, que é um ponto importante, mas essa quantidade de água ela é fixa desde sempre na Terra, pequenas variações, mas ela é fixa numa escala global. Localmente ela é muito variável. Se você está num rio pequeno, ali ela varia em horas. Se o rio é um pouco maior, talvez em semanas, se pega um São Francisco em meses. Então ela é muito variável localmente. E o que a gente tem que olhar é a capacidade de suporte daquela bacia hidrográfica. Toda bacia hidrográfica tem a capacidade de fornecer água para os seus usuários numa certa quantidade. Imagina uma bacia hidrográfica como esse copo. Na verdade, você nunca sabe quanto que esse copo vai estar cheio, porque depende da chuva. Mas se você for sempre tirando aqui a água desse copo, dessa bacia, chega um momento que você pode começar a ter os conflitos, a disputa pelo uso da água. Então depende muito da capacidade de suporte da bacia, isso depende da chuva e esse olhar tem que ser local. É por isso que a gestão de água é tão importante. Perfeito, Lineu. Mas existem teorias que afirmam que a agricultura irrigada utiliza mais de 70% da água do mundo. Não sei se isso é verdade, né? E que a agricultura é o setor que mais usa água no mundo. Com essa afirmação, como que você vê isso? O que você poderia esclarecer sobre essa afirmação, sobre essa teoria? Sérgio, essa é a pergunta que eu mais respondo, assim, que hoje mais me deixa triste. A irrigação é a principal usuária de água do mundo, isso não tem problema nenhum. Mas 70%, utilizar 70% da água do mundo, isso é um erro clássico da nossa mídia. Como eu te falei, o mundo tem muita água, são mais de 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros cúbicos de água. Então, isso não tem sentido você falar que ele usa tudo, a gente usa menos de 1%. Agora, quando você pega todos os usos, urbano, indústria, tudo que foi utilizado, e somar, o principal usuário é a irrigação, e o número é próximo a esse 70%. Mas esse número é a média, e a média é perigosa. No Brasil, se você analisar, se não me engano, apenas 3 regiões hidrográficas utilizam 70% da água para a agricultura. Tem regiões que não passam de 10%, como por exemplo a Amazônia. Então isso varia muito e ela varia temporalmente também. Dependendo do ano é mais, dependendo do ano é menos, isso então é muito variável esse número. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse número. Ele não é 70% da água do mundo, ele é 70% daquela água que é outorgada, que é tirada para todos os usos. Todos esses usos é menos de 1% do que a gente tem. Então esse é um cuidado, mas a irrigação é a principal usuária. E não tem dúvida, Sérgio, produzir alimento demanda água. 2 fatores que são muito importantes para o ser humano, essenciais para a sua sobrevivência, água e alimento. Qualquer pesquisa que você fizer, em qualquer lugar do mundo, e perguntar quais são os elementos que você tem mais medo de faltar, que mais medo de trazer insegurança para a sua vida, vai aparecer em qualquer pesquisa entre os 5 primeiros, água e alimento. Então nós temos água e a tecnologia de irrigação vai ser cada vez mais importante para a questão de produzir alimento. Mas para produzir alimento via irrigação, a gente precisa também de energia, que é um dos outros desafios que a gente tinha. Lineu, sendo a agricultura o setor que mais utiliza água, é possível otimizar
essa água utilizada na agricultura irrigada? A agricultura irrigada, como nós conversamos, é que mais utiliza. De toda aquela água utilizada, então, por diversos setores, 70% é agricultura irrigada, que é aquela água que a gente tem que fazer a gestão dela. A água da chuva é outra história, né? Eu não gosto de falar muito de otimizar, eu gosto muito de falar de melhorar a eficiência do sistema. Hoje eu penso que nós podemos chegar à eficiência de 85% do sistema de irrigação tranquilamente. Temos sistemas mais eficientes, até com 95%. Mas nós temos que buscar métricas dentro dos setores para que você possa melhorar e evoluir nesses cenários de água dentro do próprio setor, não para comparar entre setores. Uma das coisas, dos erros que a gente tem, Sérgio, é ficar comparando setores, no sentido de buscar criar animosidade, né? A água você tem que dialogar, então você tem que criar métricas dentro do próprio setor, melhorar a eficiência para você ir melhorando. Uma métrica que eu gosto muito para a agricultura irrigada é a produtividade de uso da água. É quanto que você produz por cada metro cúbico de água que é utilizado. Essa é uma métrica que eu acho muito interessante, então nós temos que buscar métricas. Então eu prefiro melhorar a eficiência do que otimizar esse uso, e tem espaço para isso. Excelente resposta essa, né? Pensando nessa questão da eficiência. Mas a água utilizada na irrigação, ela é totalmente consumida pela planta ou você acredita que ainda há desperdícios? Você usou dois pontos aí interessantes e gostaria de chamar a atenção, que é muito comum, né? Eu não gosto muito, parece assim um detalhe, mas que é importante para os setores, para melhorar a conversa entre os setores. Eu não gosto muito do termo consumida, porque consumir parece que aquela água, ela parou de existir. Não, a água ela vai ciclar, não falar um pouco de ciclo hidrológico, mas depois ela cicla, né? Então é melhor falar em utilizar. E também não gosto muito da palavra desperdício, porque na verdade gosto mais de eficiência, porque o desperdício parece aquela água que você não utilizou adequadamente. E toda máquina, todo o sistema, ele não tem eficiência 100%. Não existe nada com eficiência 100%. Nós nunca vamos ter uma irrigação com eficiência de 100%. Então sempre existe essa ineficiência, né? Então existe a água que é aplicada pela planta, grande parte dela é evapotranspirada. Evapora e transpira e volta para o ciclo hidrológico. Apenas uma parte é retida na planta, que depois pode ser, que vai junto com o produto, né? Então, grande parte da água que é utilizada, ela volta para o sistema e volta a ser ciclada rapidamente. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? O livro da Bíblia, Efésios, com sua ênfase no plano maravilhoso de Deus de incluir os gentios em sua família, lembra que distinções étnicas nada significam para Deus e nada devem significar para o povo de Deus. Uma vez que Deus reuniu pessoas de todas as origens étnicas em sua igreja, nós cristãos devemos acolher afetuosamente uns aos outros, com humildade, graça e amor, a despeito das diferenças étnicas. Na igreja, a identidade de cada um é definida por sua fé em Cristo. Esse devocional faz parte do plano de estudos Salvos pela Graça, um estudo de Efésios do aplicativo biblia.com. E assim a gente finaliza o seu Paracatu Rural com esta mensagem, agradecendo a sua participação, a sua atenção e o seu compartilhamento também do nosso conteúdo. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.